Doutora Alessandra, por favor. Alô, boa tarde a todos. Eu vou levantar que eu gosto de falar e me mexer. Então, primeiro eu tenho que agradecer a quem está aqui presencialmente. É muito bom. Presencial é outra coisa, né? Eu acho que a gente consegue interagir melhor, conversar e acho que traz essa proximidade. E já quero deixar, quem estiver aqui presencial, quiser me interromper, quiser fazer comentários e perguntas, fiquem à vontade. Quero agradecer meu amigo Léo, Maria Daniele, pelo convite, por estar aqui no IASP, na Comissão de Aduaneiro. O direito aduaneiro é um direito que cresceu muito nos últimos anos. O Léo é um dos grandes precursores, tem um Instituto de Direito Aduaneiro que foi recém-constituído e vem se tornando, na verdade, um dos temas muito relevantes para o empresário brasileiro. Tá? Acho que direito aduaneiro, agora a gente tem ali valoração aduaneira, regras de preço de transferência, muitas coisas, né? Além dos regimes especiais, então temos muitas mudanças em relação a isso, e é cada vez mais importante a gente ter uma atuação e conhecer realmente a legislação aduaneira, né? Eu vou trazer agora para vocês algumas considerações sobre os regimes especiais na reforma tributária, no PLP 68, tá? Eu acho que, como todo mundo aqui já sabe, com a emenda constitucional 132, nós teremos aí, né, o IBS e a CBS. A CBS que vai ser uma combinação de PIS e COFINS e o IBS que vai ser uma combinação, vai substituir o ISS e o ICMS, né? Continua o IPI, mais especificamente para viabilizar a competitividade de Zona Franca de Manaus, tá? Em alguns casos específicos, mas é importante a gente entender, né, como é que o que vai acontecer com os regimes aduaneiros especiais pós-reforma tributária. E é isso que eu vim trazer e que é o que está... Opa, peraí, será que é para cá? Ah, pronto, agora vai. E é exatamente... São essas considerações que eu vim trazer para vocês à luz do PLP 68, né, que ainda vai ser objeto, recebeu, aí tem mais de 1.000 emendas, ainda está em trâmite no Congresso Nacional, vai ser apreciado pelo Senado, mas já está avançado, e o PLP 68 traz aí classes de regimes aduaneiros especiais. Então, ele classifica esses regimes aduaneiros em regime de trânsito, que é especificamente o regime de trânsito aduaneiro que a gente já conhece, né? Que agora tem ali uma regra específica que se chama regime de trânsito, no artigo 88, regime de depósito, que é depósito afiançado, lojas francas, regimes de permanência temporária, e aí nessa classe, né, se encontra o regime de admissão temporária e regime de exportação temporária, que também foram mantidos, e existe uma outra classe que está sendo denominada no PLP 68 como regime de aperfeiçoamento, que engloba o drawback, suspensão e o regime recoff-sped, né? E esses regimes, eles prevêem aí, né, no caso do trânsito aduaneiro, você tem suspensão de IBS e CBS, regime de depósito também tem suspensão de IBS e CBS. Esses regimes de permanência temporária, você tem um pagamento proporcional, né? E aí a gente vai depois explicar como é que vai ser feito isso. E o regime de aperfeiçoamento também tem suspensão de IBS e CBS. Ponto importante, é muito importante que esses regimes tenham sido previstos em lei complementar. Por quê? Para garantir uniformidade de tratamento de IBS e CBS, né? Para não ter ali, como acontece em alguns casos, que você tenha a admissão, né, suspensão de tributos federais na importação, mas o ICMS vai ser cobrado, né? Então, você tem aqui uma uniformidade de tratamento, porque tudo isso está no PLP 68, numa lei complementar, tá? Além dessas classes de regimes que eu falei para vocês, também estão mantidos os regimes especiais REPETRO, né? Zona de processamento e exportação, reporto, REID e
O que eu senti falta, um regime que é bastante utilizado, que eu senti falta, que eu não vi no PLP 68, é a remessa postal simplificada. Remessa postal simplificada é o regime pelo qual você pode mandar, né, mandar produtos para o exterior, documentos ou produtos de pequeno valor, de um valor limitado a $3 mil para exportação e importação de $5 mil. Você pode receber produtos de pequeno valor pagando o 60%. O imposto de importação, a alíquota de 60%, né? Então, normalmente, você teria ali incidência de ICMS, IPI, PIS, COFINS, todos esses tributos na importação são substituídos por uma incidência simplificada de imposto de importação, tá? E esse regime acaba sendo bastante utilizado por pessoas físicas. Eu não vi no PLP 68 essa previsão de remessa postal simplificada. Mas a gente tem todos esses outros regimes especiais aí de trânsito, de depósito, de permanência temporária e de aperfeiçoamento. E eu vou tratar aqui especialmente daqueles que eu mais relevantes no contexto dos empresários brasileiros, né? O regime de trânsito aduaneiro, que ele existe hoje no regulamento aduaneiro e está previsto, também vai continuar existindo pós-reforma tributária, é um regime que permite que a mercadoria seja transportada de um ponto ao outro do território nacional com suspensão de tributos, né? E o trânsito aduaneiro, após, né, no PLP 68, ele já suspende tanto o IBS quanto o CBS, né? Então, da mesma forma, eu acredito que vai ter um pedido de habilitação para poder ser beneficiário desse regime. E é um regime bastante interessante, que ele permite que a mercadoria chega no território primário e ela vai ser transportada até um porto seco, por exemplo, com a suspensão de pagamento de tributos, né? Outro regime, e esse é bastante importante, é o regime de admissão temporária. O regime de admissão temporária está na classe daqueles regimes previstos no PLP 68, regime de permanência temporária do bem no país, e ele permite que um bem que é adquirido, né, que não é ele que chega no Brasil por locação, por leasing, ele permaneça no país durante um tempo determinado com pagamento proporcional de tributos. Então, hoje, o regime de admissão temporária, ele pode ser ou com suspensão total de tributos ou com suspensão parcial, né? Quando esse bem vai ser usado economicamente, que é o mais comum, você importa uma máquina, um helicóptero, você importa algum bem no ativo imobilizado, que vai ser utilizado economicamente aqui no Brasil para prestação de serviços ou produção de outros bens, esse bem entra aqui no país, ele pode ser importado com pagamento proporcional de tributos, proporcional ao tempo de permanência dele no país. Para fazer o cálculo, se pega o tempo de prazo de vida útil, o tempo que o bem vai ficar aqui no país, que está previsto no contrato de locação de leasing, e se divide pelo prazo de vida útil estimado daquele bem, né? Então, para utilização econômica, o regime de admissão temporária permite que você traga para o país bens que vão ser os utilizados da prestação de serviços. É um regime que precisa de uma autorização prévia da Receita Federal e, normalmente, essa autorização ela requer a prestação de uma garantia e um prazo limitado. O contribuinte vai apresentar ali, né, assinar um termo de responsabilidade que, passado esse prazo que está no contrato. Então, imagina que eu vou importar uma máquina que vai fazer parte ali, vai ser usada no meu ativo imobilizado, só que é um aluguel, né? Essa máquina, o aluguel dessa máquina tem o prazo ali de 24 meses. Passados esses 24 meses, que vai ser o prazo
da minha admissão temporária, o prazo que a Receita Federal vai autorizar esse bem a permanecer no país, eu vou ter que reexportar o bem, né? E aí eu vou ter que mandar ele de volta para o exterior, ou vou ter que nacionalizar, fazer o despacho para consumo desse bem, né? E se eu não tomar nenhuma dessas providências, não pedir a prorrogação do meu regime, não fizer absolutamente nada, existe um termo de responsabilidade que vai e garantia que vão ser executadas pela Receita Federal do Brasil, tá? No PLP 68, qual a diferença que tem entre o regime de admissão temporária atual e esse que está previsto no projeto de lei no PLP 68? Hoje, como eu falei para vocês, o cálculo proporcional dos tributos que incidem na importação, você vai pegar o prazo de permanência do país e divide pelo prazo de vida útil daquele bem, né? No PLP 68, o cálculo é diferente. Você vai calcular os tributos incidentes na importação, você vai calcular o IBS e CBS por dias de permanência. Então, tem uma taxa que é 0,33%, né, pelos dias de permanência daquele bem no país. Então, vai ter que fazer um cálculo diferente, tá? Muito provavelmente não vai ser, vai acabar sendo mais caro, né, se o bem vai permanecer muito tempo aqui no Brasil. O IBS e o CBS vão acabar tendo um ônus maior para o contribuinte que importa esse bem, tá? Isso é como está no PLP. Depois, né, do regime de admissão temporária, existe também no projeto de lei 68 o regime especial de aperfeiçoamento, em que os bens estão vinculados a uma exportação posterior, né? E esses regimes especial de aperfeiçoamento é o típico regime que a gente usa, por exemplo, o drawback, né? O que é o drawback? O drawback, o contribuinte importa determinado componente, uma peça, uma matéria-prima. Essa matéria-prima, essa peça, isso vai sofrer um processo de industrialização aqui no Brasil e vai posteriormente compor um produto industrializado com valor agregado que vai ser exportado posteriormente. Então, é um regime de aperfeiçoamento porque pressupõe, demanda que tenha uma etapa que agregue valor, que aperfeiçoe aquele bem sendo realizado aqui no país. Hoje, regime de drawback, suspensão, ele tem requisitos para cumprimento. Então, você tem que pedir o drawback, tem que comprovar, descrever para a Receita Federal quantas peças você vai importar, mostrar o seu plano de industrialização, dizer qual é o produto que você vai exportar e comprovar a exportação daquela quantidade exata de peças, né? Então, existem compromissos de drawback que você tem, efetivamente, que o contribuinte é obrigado a cumprir, né? E esse cumprimento ele é exigido de forma bastante rigorosa pela Receita Federal. A Receita até exige que os contribuintes beneficiários de drawback usem façam controle de estoque pelo método primeiro que entra, primeiro que sai, e que provem a vinculação física daquele componente importado com aquele produto que foi exportado posteriormente. Então, é bastante... o compliance do drawback é uma coisa trabalhosa, tá? Outro regime de aperfeiçoamento é o RECOF. O RECOF, ele já é um pouquinho menos trabalhoso, dá menos trabalho de compliance do que o drawback, mas também demanda, né, que você pegue um componente que está importado, use esse componente, faça uma transformação e exporte um produto final. Então, eles são regimes de aperfeiçoamento. Tanto o drawback quanto o RECOF também podem ser aplicados a bens adquiridos aqui no país. Então, não é só o componente, não é só o produto importado que vai ser beneficiário dessa isenção, suspensão de PIS e COFINS, né? Mas também os bens adquiridos no país. Por que isso? Bom,
Qual que é a grande finalidade de todos esses regimes de aperfeiçoamento? Eles vêm para estimular exportações de produtos com valor agregado pelo Brasil, né? Então, por isso que você tem que comprovar a exportação posterior. E no PLP 68 tem uma evolução bastante interessante que ele prevê ali, né? Você tem possibilidade de adquirir no mercado interno e importar componentes, peças, insumos, matéria-prima, que vão compor o produto importado, e você vai fazer essas aquisições com suspensão de IBS e CBS. Veja, então, não é só PIS e COFINS, como acontece no federal, mas tem também IBS e CBS. E, além disso, tem tributos que vão ser vinculados a esse regime aduaneiro e que vão também ter suspensão de IBS e CBS. Bom, e quais são esses serviços? Porque agora a gente está falando, né, IBS e CBS incidem sobre serviços, né? Não é só sobre o bem físico, sobre aquele bem material, né? É também sobre serviços. Então, os serviços também vão estar ali dentro desse regime especial de aperfeiçoamento, que vai permitir que que serviços de intermediação, de seguro, de despachante aduaneiro, de armazenagem de mercadoria, transporte, manuseio de carga, blá, 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 todos esses serviços que estão efetivamente vinculados a uma importação, à exportação, vão ter alíquota zero de IBS-CBS. Então, olha que interessante isso, né? A gente tem aqui esse regime de aperfeiçoamento, né, que ele melhorou o cenário aí para quem é hoje beneficiário de drawback e de recoff, tá? Então, eu acho que foi uma evolução bastante positiva. E voltei aqui o coisa, para frente que eu vou. Dos regimes, né, mais uma diferença que a gente vai ter entre o que está na legislação hoje, o que vem no PLP 68, é que dentre os regimes de aperfeiçoamento que estão no PLP 68, a gente só tem o drawback e suspensão. Drawback, isenção e restituição, eles não estão contemplados no PLP 68. Sinceramente, eu acho que o drawback isenção e o drawback restituição não vão fazer falta para os contribuintes. Explico. Bom, primeiro que o drawback restituição, ele é muito pouco utilizado. O drawback restituição, o contribuinte importa um componente, paga todos os tributos, né? E aí, depois que ele industrializa e exporta o produto final, ele vai pedir para a Receita Federal a restituição daquilo, dizendo, não, eu tenho direito ao drawback restituição. Então, ele já é pouco representativo no cenário de comércio exterior brasileiro. O drawback isenção, mesma coisa, também é pouco representativo, porque ele também implica que você compra uma matéria-prima para compor o seu estoque, você vai usar aquela matéria-prima para industrializar determinado bem, determinado produto que vai ser exportado. Depois que você exporta o produto, você comprova a exportação e aí você pede uma autorização para importar novamente aquela matéria-prima para repor o seu estoque. Então, eles são dois, tanto drawback isenção quanto restituição, eles são regimes pouco práticos e financeiramente onerosos. Então, o contribuinte hoje, ao invés de pedir o drawback, o suspensão, isenção e restituição, ele acaba optando pelo regime de recoff, que acaba sendo bem mais fácil de comprovação e mais prático e traz um benefício melhor para o contribuinte. O drawback suspensão, hoje, na legislação, o contribuinte importa um determinado produto, ele tem que industrializar e exportar dentro de um ano. Ele tem o prazo de um ano, que é prorrogável só por um outro ano, né? As mercadorias, elas têm que ser importadas, elas têm que ser todas utilizadas naquele processo produtivo, né? E se exige vinculação física entre o que foi importado e aquele produto que saiu, tá? E para comprovar a vinculação física, é preciso ter esse controle de estoque que eu falei para vocês, primeiro que entra, primeiro que sai. Vamos lá, Daniele. 5 minutos? Tá bom. Não, estou terminando. Qual que é o melhor regime, o que vem sendo... Ops, colabora.
O melhor regime... Opa, agora vai. Ah, então foi para trás. Aqui o regime de entreposto aduaneiro na importação, que também vai ser mantido, né? Que permite aqui armazenamento de mercadoria em recinto alfandegado, que vem para a feira, então aquela permanência temporária, né? E o melhor regime, o que tem sido mais utilizado pelos contribuintes, porque acaba sendo economicamente mais interessante, mais fácil de cumprir, é o RECOFIS-PED, né? O RECOFIS-PED, o contribuinte importa matérias-primas, produto intermediário, peça, componente, com uma suspensão de incidência de tributos federais, tá? Em alguns casos, São Paulo e Paraná dão isenção de ICMS, né? Então, mais uma vez, como eu falei para vocês, o fato de estar na lei complementar e já existir na lei complementar a previsão de suspensão de IBS e CBS vai ser benéfico para o contribuinte, que já vai saber que ele não vai ter que pagar IBS naquele negócio, né? Então, isso vai ser interessante. Aí a empresa pode importar ou adquirir esses produtos, tanto no mercado interno quanto no exterior, com suspensão de IBS e CBS, né? E vão ter um prazo para industrializar e exportar. E o que é legal aqui, que eu vou mostrar para vocês, o tempo, porque esses regimes especiais, eles mexem com o momento de pagamento do imposto. Então, por isso que financeiramente eles são interessantes. Esse quadro aqui, tá ali escrito Receita Federal, a fonte é realmente o site da Receita Federal, não fui eu que fiz, não sei fazer assim tão bonitinho, mas no site deles de comércio exterior eles mostram, né, como é que funciona o RECOF. Então, se adquire insumos no mercado interno ou importa, e aí esses insumos, se você fizer uma exportação, você já tem ali, né, essa aquisição com suspensão, vai se tornar uma isenção. Se você produzir aquilo, né, passar por uma etapa de industrialização e você exportar, essa isenção, mais uma vez, se confirma. Se você industrializa no mercado interno e vai vender no próprio mercado interno, o que é legal? Você vai pagar o imposto, você paga o PIS, COFINS, IPI, Imposto de Importação, que são os tributos incidentes hoje, sem multa e sem juros. Então, isso é interessante do RECOF. Enquanto o drawback, suspensão, se você descumprir, você vai ter que pagar o ônus com multa, no RECOF não. Você tem essa flexibilidade de poder ou vender no mercado interno ou efetivamente exportar. Ó, vai. Vamos lá, amigo. Tá vendo? Tá colaborando aqui. Ai, será que é aqui em cima? Mas onde que eu... Aqui. Ah, foi. Olha que legal. Aí aqui, esse quadro também, Receita Federal que fez. Não sei trabalhar com figuras assim tão bonitinhas. Mas olha só, que mostra exatamente o momento de pagamento dos tributos. Então, numa importação normal, quando você paga o tributo, a hora que o produto desembarca aqui no Brasil, você já tem que registrar DI e pagar todos os tributos incidentes sobre aquela importação. Então, você já vai pagar ICMS, IPI, Imposto de Importação, PIS, COFINS, tudo, né? Então, você paga ali logo que o navio desembarcou. Se você tiver o regime de trânsito aduaneiro, você vai pagar só quando aquele produto entra ali ou numa zona secundária de importação, ou então no seu próprio estabelecimento, né? Você vai postergar o pagamento daqueles tributos aduaneiros. No regime de entreposto aduaneiro, você vai pagar quando isso vai sair do seu estabelecimento, depois de uma industrialização. E no regime RECOFIS-PID, você vai pagar os tributos aduaneiros depois da industrialização, só no caso de haver uma venda para o mercado interno. Então, em relação ao tempo, pode-se passar 2, 3, 6 meses até você ter que pagar os tributos devidos naquela importação, e você vai pagar vai fazer esse pagamento sem multa. Então, é bastante interessante financeiramente o regime do RECOFIS-PED. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que... Pode falar.
Bom dia, tudo bem? Fala aqui no microfone para as pessoas ouvirem. Com relação à admissão temporária com finalidade econômica, aquela alíquota ela é cobrada sobre o valor da mercadoria ou o valor do imposto a ser pago? O 0,333, né? Esse 0,333 vai ser sobre o valor da mercadoria. Tá? Vai ser 0,333 e aí você coloca a alíquota, você faz uma redução da base de cálculo. Tá? Foi isso que eu entendi. Certamente isso vai ter aí depois uma posterior regulamentação pelo né, Receita. Aí vai ter o comitê gestor, TBS, CBS, que vai ser competente para dizer como é que vai ser o procedimento e tudo. Mas, pelo que está no texto do PLP 68, aquele 0,333 por dia, ele vem como uma redução de base de cálculo. Você aplica sobre a base de cálculo e aí depois você coloca a alíquota, o percentual das alíquotas devidas de acordo com, aí, respeitando estado de destino. Tá? Efetivamente, eu preciso fazer cálculos para saber, para ver, né, proporcionalmente como é que isso vai ser, se esse 0,333 dia seria suficiente para a gente, né, se num ano, como que seria isso, né, se isso vai chegar, vai ser uma redução importante ou não. Eu acho que aí a gente tem que realmente parar e fazer alguns cálculos, simulações para ver como é que vai ficar. E lembrando, né, a gente ainda tem o PLP, ele ainda está em trâmite, então ainda é tempo de sugestões, de apresentar, de fazer, tem aí mais de 1.000 emendas apresentadas, então a gente ainda tem um tempo para trabalhar nisso, inclusive via associações, que pode ser o meio político mais eficiente, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Vamos lá, espera aí que eu vou passar o microfone para você. Boa tarde. Se falando de Recofsped e com o PLP, quando a gente vê essa questão de modernização, a gente pode considerar que o movimento quando a gente fala de regime especial aduaneiro, continuar nesse movimento de se olhar para a obrigação acessória, para controle e manutenção do fisco para o regime especial, ou seguir no sentido do que a gente tem no drawback, de ter que documentação e comprovação e tudo mais? Mariana, obrigada pela sua pergunta. Acho muito importante isso. A reforma tributária toda está pautada em simplificação e transparência. E a gente vai ter um banco, e um dos pilares disso é você ter ali sistemas informatizados e um banco de dados, né, que junte informações de todos os estados, municípios, Distrito Federal, e que isso facilite e simplifique obrigações acessórias. Então, na minha opinião, eu acredito que o comitê gestor vai tentar fazer isso, fazer que esses regimes especiais sejam de cumprimento mais simples do que é o drawback hoje, que exige aquela documentação extensa, você pedia comprovar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, enfim. Então, eu acredito que a gente vai ter menos burocracia nesse cumprimento, tá? E o fato dos sistemas serem integrados, a tendência é facilitar, porque aí você tem uma emissão de uma nota, né, da nota fiscal, isso já vai comunicar, vai tá lá comprovante de exportação, os estados já vão ter acesso àquele comprovante de exportação, então já vão saber que não tem que cobrar IBS naquele caso, porque houve uma exportação de mercadorias, enfim. Então, pelo menos essa é a promessa, né, a simplificação, e acredito que a Receita Federal e o Comitê Gestor vão fazer tentar simplificar isso para a vida dos contribuintes, tá? Mas acho que é só, acho que agora vou retornar a palavra para a Maria Daniela e agradeço muito vocês todos aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Alessandra, muito obrigada. Realmente, trazer um panorama do PLP 68, que está falando sobre a reforma tributária, porque nós temos pontos de intersecção, né? O professor Rosaldo Trevisan, que gosta muito da questão dos círculos, e era uma preocupação quando começou a falar em reforma tributária, como que se identificaria os regimes, porque a preocupação tremenda de quem trabalha com comércio exterior é ficar sem os regimes especiais e ainda ter que enfrentar novos tributos. Então, essa
visão de que vamos ter reforma, o que vai ser substituído nesses impostos incidentes, né, em contribuições incidentes sobre a reforma, já traz para a gente um alento. Mas agora a gente vai ter uma visão aí do professor Solon Sen, que está nos acompanhando aí online, e para nós identificarmos o que temos aí para enfrentar nesse projeto de lei, o 508, e que está falando sobre os regimes especiais e o que nós vamos ter que modificar nas nossas operações de comércio exterior.